mais um vídeo de análise de carteira dos inscritos aqui do canal e já vamos direto aqui analisar a carteira do Eder, que é a primeira das duas carteiras que eu vou analisar aqui hoje. Primeiro eu quero agradecer a todos que enviaram as suas carteiras. Esse mês aqui eu recebi mais carteiras do que nunca, até porque eu mudei a forma de recebimento das carteiras. Antes eu pedia para vocês enviarem por e-mail e agora eu criei um formulário que fica mais prático para vocês enviarem. Se você tá vendo esse vídeo e tiver interesse em participar dos próximos vídeos, é só você acessar esse formulário aqui na descrição. Eu sempre seleciono uma ou duas carteiras de todas as carteiras que foram enviadas no último mês. Só antes da gente ir para a primeira carteira, eu quero só te mostrar certinho como que você faz para enviar a sua carteira do Investidor 10. No formulário eu até falo que você pode mandar a sua carteira como você quiser, mas preferencialmente se você estiver lá no Investidor 10 é mais fácil, porque tem vários gráficos, isso facilita aqui na análise. Só que algumas das carteiras que eu recebi aqui foram enviadas da maneira errada. E aí eu vi que o texto era bem legal que a pessoa descreveu, mas o link estava errado e eu não conseguia acessar a carteira da pessoa. Então quando você tá no Investidor 10, sua carteira aparece assim, né? Só que para você enviar, você tem que vir aqui na aba Configurações e me mandar exatamente esse link aqui, ó, que tá escrito /carteira e na frente tem um número aqui. Esse aqui é o link correto. E você também não pode esquecer de mudar a visibilidade da sua carteira aqui como pública. Pode ser que ela esteja como restrita ou privada, e aí você muda para pública aqui para eu conseguir acessar a sua carteira, beleza? Então vamos aqui analisar as duas carteiras. As duas eles me enviaram no Investidor 10 e tem bastante coisa pra gente aprender aqui. Então aqui o texto que o Eder me mandou lá no formulário, descrevendo a carteira dele. Ele tem 45 anos. E aí aqui no começo ele fala que quando ele começou a investir, ele tava com uma mentalidade errada de crescer o dinheiro rápido, acabou perdendo dinheiro, principalmente com criptomoedas. E aí depois disso ele foi estudar melhor e começou a entender mais sobre ativos mais seguros. E isso é muito comum, é como brincam, né? Existem dois investidores, aquele que perdeu dinheiro ou aquele que tá mentindo. Todo mundo quando começa, sempre vai querer começar pelo caminho aparentemente mais fácil, pra você ganhar dinheiro rápido. 1 em 1000 consegue ganhar dinheiro desse jeito nos investimentos. E aí com o tempo a gente aprende mesmo que é um jogo de longo prazo, é sobre diversificação, sobre várias coisas importantes aqui. Então ele já tá no caminho certo. Ele começou em novembro de 2023, já tem um valor legal investido aqui. E ele falou aqui que conseguiu esse valor aqui com muita luta. Ele tem 2 empregos, trabalha numa usina de açúcar e álcool, uma carga 6x1 e numa empresa de segurança em 12x36. Então o Eder é um cara super esforçado e tá de parabéns, Eder. Isso é bem legal nos investimentos também, porque geralmente quem investe tem essa mentalidade mesmo. Se você vai trocar ideia com quem investe, geralmente não é aquele tipo de pessoa que fica reclamando do mundo, colocando a culpa em A ou B. É uma pessoa que tá querendo resolver a sua vida. E o Eder, só por esse texto aqui dá pra ver que ele tem esse perfil também. E aí ele finaliza aqui falando que gostaria muito que eu analisasse a carteira. Sem entender muito, comecei com dicas de vários vídeos no YouTube, depois acabei vendendo as tais pimentinhas e focando no longo prazo. A carteira dele tá bem diversificada com FIIs, BDR, investimentos dolarizados, então a gente vai dar uma olhada aqui na carteira dele. Então aqui começando com as ações do Brasil dele, ele tem 13 ativos, há um número de ativos bons. A grande maioria aqui são empresas bem conhecidas. O foco aqui dessa série não é analisar ativo por ativo, até porque senão esse vídeo ficaria enorme, né? A ideia aqui é analisar a alocação, a estratégia para ver se está de acordo aí com seus objetivos. Então em questão de alocação, algumas dessas empresas eu tenho na minha carteira aqui, ó, como Taesa, Caixa Seguridade, BB Seguridade, Klabin, essas 4 eu tenho na minha carteira. Várias outras aqui são muito conhecidas da bolsa aqui, como a Gerdau, a VEG, a Ambev, a B3. São bons ativos, ativos bem conhecidos mesmo. As ações é a única parte da carteira que eu não tenho que comentar aqui mesmo. Tá dentro do limite bom aqui, que os especialistas sugerem no máximo 15 ativos. Eu tenho 10 na minha carteira, ele tem 13 aqui, tá ótimo. Então vamos aqui agora para os fundos imobiliários. Já nos fundos imobiliários, ele tem 20 ativos. Eu dei uma passada aqui, dá pra ver que são bons ativos também. Eu gostei que você tem FII Infra aqui, que é uma coisa que eu gosto bastante. Ainda não tenho na minha carteira, mas gosto bastante. Tem o VISC11, por exemplo, na minha carteira também. A única coisa que eu tenho pra comentar aqui é a quantidade de fundos imobiliários. 20 fundos imobiliários eu já acho uma quantidade exagerada. Eu tenho 10 na minha carteira e já acho difícil de acompanhar. Como eu mencionei ali nas ações, os especialistas sugerem no máximo 15 ativos para uma diversificação de carteira. Porque se você passa desse número, você vai seguir muito próximo da média, que no caso é o FIX. E aí nesse caso perde o propósito de você comprar aqui ativos individuais. Se você vai seguir tão próximo da média, seria melhor você comprar só um fundo de fundos, por exemplo, que vai seguir muito próximo da média do IFIX e teria muito menos trabalho. E fica difícil de acompanhar também. Então eu sugiro para você que você tenha de 10 a 15 no máximo os fundos imobiliários, para você passar um filtro aqui, pegar alguns fundos aqui de setores iguais, por exemplo, pega todos os FIIs de shopping que você tem, exclui pelo menos um deles e vai fazendo esse filtro por categoria até que você fique com no máximo 15 para você não ficar pulverizado demais aqui na sua carteira, beleza? E aqui as outras classes de ativos que ele tem. Ele tem ETFs internacionais, ele tem REITs e a BDR do Nubank aqui. Só para ele ter essas posições aqui que são exclusivas da bolsa dos Estados Unidos, não tem como você comprar exatamente esses ativos aqui na bolsa aqui do Brasil. Eu já de cara sugiro para que você não tenha a BDR do Nubank roxo 34, porque o Nubank tá listado lá na bolsa americana. Então se você tem conta e já investe numa corretora americana, você poderia comprar direto a ação do Nubank. Não faz muito sentido você investir nos Estados Unidos e ter uma BDR da ação do Nubank
Nubank aqui na sua corretora do Brasil. Então eu faria essa troca aqui, faz um pouco mais sentido para sua carteira. Agora, aqui na parte de ETFs internacionais, uma coisa que me chamou a atenção também é que você tem o VNQ, que é uma ETF que compra vários REITs lá nos Estados Unidos, e você também tem 2 REITs aqui individuais, esse STAG aqui e esse OAK. Esse OAK aqui, ele é bem famoso, é um dos maiores REITs lá dos Estados Unidos. Então, eu particularmente prefiro que você faça uma escolha, ou que você invista em REITs de maneira individual, aqui comprando os REITs um por um, ou que você faça essa alocação através de ETFs. Não vejo muito sentido em você ter uma ETF de REITs e também REITs individualmente aqui na sua carteira. Se tiver algum motivo específico, você pode deixar aqui nos comentários, mas para questão de simplificação, vocês que acompanham aqui a série já sabem que eu sempre vou sugerir uma simplificação da carteira. Uma carteira de investimento menos é mais mesmo. Geralmente a gente peca pelo excesso, principalmente no início da jornada, quando a gente tá aprendendo, a gente começa a aprender sobre vários ativos legais, interessantes para investir, e a gente acaba cometendo esse erro de ter vários ativos, o que complica demais a carteira e diminui a eficiência dela, que você vai ter uma complicação enorme para seguir muito próximo da média do mercado, o que seria muito mais simples de fazer através de apenas uma única ETF. Então, eu faria essa troca, sendo que eu sempre vou pender um pouco para as ETFs, a não ser que você goste muito dos REITs, seja uma coisa que você tenha muito interesse em estudar, em acompanhar, sempre é melhor você fazer através de ETFs, se você não é um profissional, se você não tem tempo para acompanhar certinho os ativos individualmente. E essa JEPI aqui é uma ETF do JP Morgan, que ela pega o mercado americano e passa um filtro, ela pega as empresas que pagam mais dividendos. Só que eu sinceramente senti falta de uma ETF de ações mais ampla aqui na sua carteira. Você poderia, por exemplo, ter uma ETF como o VOO, que pega o S&P 500, né, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, é uma ETF bem mais ampla, ou o VT, por exemplo, que é uma ETF global, que pega de maneira neutra as empresas do mundo todo. Aqui você tá pegando empresas só do mercado americano e só as melhores pagadoras de dividendos. Não tem problema nessa estratégia, mas geralmente quando se investe em ETF, as pessoas colocam uma base neutra um pouco mais ampla e aí elas sobrepõem depois com outras ETFs específicas, caso seja do seu interesse. Se você quiser investir, por exemplo, no seu caso aqui, em pagadoras de dividendo ou em tecnologia, em algum setor específico da sua preferência, aí você sobrepõe. Mas geralmente tem uma base neutra para você ter uma posição global nas empresas globais ou nas grandes empresas americanas, entendeu? Sem contar que essa ETF aqui, ela tem uma taxa alta para uma ETF americana. A taxa dela é 0,35% ao ano, o que numa ETF aqui no Brasil seria um preço bom, mas lá fora esse é um preço alto. Essas duas ETFs que eu mencionei, o VU e o VT, são muito mais baratas, coisa de 10 vezes mais baratas que essa aqui. Então, não necessariamente você precisa deixar de investir nessa aqui, se você gosta da estratégia, mas eu senti mesmo falta de uma ETF mais ampla como o VU e o VT, beleza? E aqui agora direto no Investidor 10, tem esse gráfico que eu gosto bastante, que mostra o quanto que você tem de posição no Brasil e no exterior. E você, Éder, atualmente você tá com 8,95 no exterior. Então, assim, no texto que você colocou no formulário, você não colocou exatamente em quanto tempo você quer alcançar a sua independência financeira. Você já tem um valor bem legal aqui na sua carteira, mas acredito que isso aqui ainda vai ficar com você por um longo prazo. Quando eu falo longo prazo, é mais de 10 anos, certo? Então, para um prazo longo assim, é interessante sim que você tenha uma exposição maior no exterior, porque isso vai aumentar a sua expectativa de retorno. Então, eu sugiro que você tenha pelo menos 25% lá fora. Hoje você tá com menos de 10%. Eu gostei da sua alocação aqui, você tem um foco grande em dividendos, mas como você tem uma janela grande aí até alcançar sua independência financeira, se você aumentar a sua posição no exterior, você vai aumentar a sua expectativa de retorno. Você vai estar atrelando seu dinheiro a ativos muito bons e ainda a moedas mais fortes, que tendem a se valorizar em relação ao real no longo prazo. Então, é um ótimo negócio você aumentar a sua exposição no exterior aqui. Beleza? Mas gostei muito da sua carteira, parabéns por ter começado a investir. São só essas observações que eu tenho aqui pra você. Então agora vamos aqui pra segunda carteira desse vídeo, que é a carteira do Luan. Ele mandou esse texto aqui lá no formulário. Meu foco é montar a carteira e ir aportando apenas nessas empresas, sem pulverização. Algumas empresas representam menos de 1%, são apostas. Tenho o estilo buy and hold. Valeu, Luan, por ter mandado sua carteira. Então, tô aqui com ela aberta no Investidor 10, a sua eu vou olhar direto aqui no Investidor 10, porque tem algumas coisas interessantes aqui pra gente aprender. Então, você tem atualmente 33 ações. Vou até correr aqui a lista. Veja que são muitas empresas que você tem aqui. Algumas delas até eu tenho em carteira também. Itaúsa, Caixa Seguridade, Transmissão Paulista, Copasa, BB Seguridade. Mas no total você tem 33 empresas. Então, você me disse no e-mail que você quer ir aportando nessas empresas, que algumas delas são apostas. Mas eu vou te explicar, Luan, e pra você que tá vendo esse vídeo aqui, por que não é legal você ter tantas empresas assim numa carteira. Primeiro, pelas questões óbvias que eu já falei aqui, que é a complicação da carteira. É muito difícil que você consiga acompanhar esses 33 ativos, porque a ideia de você ter ativos individuais é exatamente para você ter um controle maior sobre a sua carteira. Você tem lá, por exemplo, no meu caso, eu tenho 10 ativos e aí eu acompanho esses 10 ativos. E para mim já é bem complicado ter atenção
nesses 10 ativos. Grandes fundos de investimento geralmente têm ali por volta de 15. Eles não aumentam muito, exatamente para que eles consigam acompanhar. Um outro motivo é que até certo ponto você está diversificando a sua carteira, mas depois de um certo número, e os especialistas falam que esse número é exatamente 15 ativos, daí para frente, você colocar novos ativos, você só tá complicando mais a sua carteira sem de fato diminuir o seu risco. E você vai andar muito próximo da média de mercado, que não é o que a gente quer, certo? Porque se a gente fosse ter a rentabilidade da média de mercado, a gente não investiria em ações individualmente. A gente simplesmente compraria um único ETF e teria a média de mercado. E eu vou te mostrar como isso está acontecendo aqui na sua carteira. Aqui no Investidor 10, quando a gente vem aqui em gráficos, tem aqui o gráfico de rentabilidade. E aí é muito legal porque ele me deixa aqui, ó, filtrar por desde o início. Vou tirar aqui o IPCA e o CDI. E aí aqui em todos os tipos, ao invés de eu ver a rentabilidade da carteira inteira, eu vou olhar a rentabilidade somente das suas ações. E aí eu vou tirar aqui o CDI e vou colocar o IBOV, que é a média de mercado desde o início. E perceba como a sua carteira, ela de fato está andando muito próximo do mercado. Eu não sei se você tem todos esses ativos desde o início da sua carteira, mas aqui ó, no início, ó, o IBOV caiu, sua carteira caiu. O IBOV subiu, sua carteira subiu. O IBOV deu uma caidinha aqui, sua carteira caiu junto. O IBOV subiu, sua carteira subiu. Ela tá andando muito próxima do IBOV e você tem 33 ativos. Então perceba que se você tivesse só comprado o BOVA11, um único ativo, você teria tido praticamente o mesmo resultado, com infinitamente menos trabalho. Sendo que o índice brasileiro não é um índice bom. É diferente do índice americano, o S&P 500, que é um índice bom de você investir. O BOVA11, ele costuma perder do CDI no longo prazo. Ou seja, em várias janelas de tempo, valeu mais a pena você ter Tesouro Selic ou deixar seu dinheiro na caixinha do Nubank do que ter o BOVA11. Porque o índice brasileiro, ele não é muito bom mesmo. Porém, hoje em dia tem ETFs aqui no Brasil de estratégias específicas que tendem a superar o BOVA11. Por exemplo, uma estratégia que funciona bastante aqui no Brasil é das empresas que pagam bons dividendos. Tem até um índice para isso que é o IDIV. E é legal que tem o IDIV aqui, ó, pra gente colocar aqui no gráfico no Investidor 10. Perceba como nesse mesmo período o IDIV superou o IBOV e a sua carteira. Ficou bem acima. O IBOV e a parte de ações da sua carteira tiveram 14% e 16% de rentabilidade e o IDIV teve 25% de rentabilidade, quase 10% a mais do que a parte de ações da sua carteira. Ou seja, se você, lá no início da sua carteira, ao invés de ter essas 33 ações, tivesse uma ETF de empresas pagadoras de dividendos, como o DIVO11, por exemplo, ou o NDIV lá do Nubank, você teria tido um resultado bem melhor do que você teve aqui. Então é por isso, não estou sugerindo que você invista através de ETFs. Se você gosta de investir em ações individuais, não tem problema. Na minha carteira eu também tenho ações individuais na parte de ações do Brasil. Eu tenho ETFs na carteira da minha filha, que eu construí a carteira da minha filha de forma mais simplificada. Então, assim, a minha sugestão é, se você gosta muito de investir em ações individuais, e eu percebi que você gosta, até pelo que você escreveu, continue investindo tranquilamente. Só que simplifique ela, faça um filtro e deixe de 10 até no máximo 15 empresas somente das melhores. Faça o mesmo filtro que eu sugeri pro Eder. Pega as empresas do mesmo setor, eu vi que você tem, por exemplo, bastante setor bancário. Pega as melhores e faz um filtro, tira uma pelo menos, para você ter um número menor só das melhores empresas e aí isso vai potencializar a sua rentabilidade no longo prazo. Agora aqui já nos fundos imobiliários você tem exatamente 15 fundos imobiliários. Vários desses eu tenho na minha carteira aqui, ó, HGLG eu tenho, XPML, XPLG e o Kiso 11 eu tenho na minha carteira também. Olhando por cima aqui são bons FIIs que você tem. Você tá dentro do limite de 15 ativos, então não tenho o que comentar sobre os seus fundos imobiliários aqui. Criptomoedas eu gostei porque você não cometeu um erro que muita gente comete, que é ter, por exemplo, 4 criptomoedas e deixar um peso igual nas 4. Você tem bem mais em Bitcoin do que você tem nas altcoins. Então isso aqui é uma coisa acertada que você fez. Que o Bitcoin, apesar de ser bastante volátil, ele é um projeto muito mais consolidado do que todos os outros. Então sempre que você monta uma carteira de criptomoedas, ou você vai ter só Bitcoin, se você quiser ter altcoins, o recomendável é que você tenha uma porcentagem bem menor de altcoins, 10, 15% em altcoins. Então você fez certinho aqui em criptomoedas também. E aí você tem ETFs de ações do Brasil. Isso é uma coisa que, como eu disse pro Eder, eu não acho que faça muito sentido você ter ativos individuais e ETFs na mesma classe de ativos. Então, por exemplo, você tem o Small 11 aqui de Small Caps e o NSD de empresas pagadoras de dividendos aqui do Brasil. São duas ETFs muito boas. Então, eu sugeriria para você que você ficasse ou só com as ETFs ou só com as ações do Brasil. A não ser que seja uma coisa bem tática, assim, por exemplo, tá num momento de alta, corte da taxa Selic, você acha que a bolsa vai valorizar, aí você pega o Small 11 aqui na expectativa que ele vai valorizar ainda mais do que a média do mercado, sabe? Em momentos específicos assim até entendo, mas para ser uma posição sua que você vai ficar aportando, não vejo muito sentido ter as duas coisas, porque tem muita sobreposição e aí só complica mais a sua carteira. ETFs internacionais, uma coisa que me chamou a atenção é que você tem bastante ETFs. Geralmente ETFs, uma das coisas legais de você investir através de ETFs é exatamente a simplificação que isso te traz. Não que você tenha que ter uma única ETF, né? Geralmente se a
pessoa tem uma única, ela vai ter essa aqui que você tem, que é o VT, né? Que é a base neutra global. Eu tenho isso aqui na minha carteira também, através do Word 11. E aí você tem, por exemplo, aqui junto o IVV. Todas as empresas do IVV estão dentro do VT. A não ser que você realmente queira ter uma posição mais pesada nos Estados Unidos, não faz muito sentido ter essas duas junto aqui. Você tem algumas ETFs aqui de renda fixa americana. Então a minha sugestão é que você dê uma revisada aqui, vê se não tem muita sobreposição e dá uma simplificada aqui na parte de ETFs. Porque 9 ETFs realmente eu achei um pouco exagerado o número de ETFs que você tem. E aí eu já aproveito para falar dos REITs, que eu vou te dar a mesma sugestão que eu dei pro Ether. Que você tem aqui o VNQ, que é uma ETF de REITs, mas você também tem REITs individuais. Eu já sugiro para você fazer uma escolha. Ou você fica com esses REITs aqui, ou você fica só com o VNQ. Não faz muito sentido ter as duas. Então aqui, se você vai ficar com os REITs, já é uma ETF que pode sair. Ou então você tira todos os REITs e deixa o VNQ. Tudo isso vai simplificar a sua carteira e não vai fazer praticamente diferença, entendeu? Você vai aumentar a simplificação e ter praticamente o mesmo retorno. Então isso é uma alteração inteligente que você pode fazer aí na sua carteira. Aqui na parte de estoques, mesma coisa. Não vejo muito sentido em você ter ações individuais e ter ETFs de ações lá, como você tem o IVV ou o VT. Então, mesma coisa. Sugiro que ou você fique com as estoques ou que você fique com as ETFs, que você não tenha os dois. A única exceção aqui seria o Nubank e o Inter, porque são ações do Brasil. Eles não estão dentro de ETFs de ações americanas. Então, talvez você pode manter esses dois aqui, mas essas 4 aqui, ou eu ficaria com essas, e aí eu diversificaria um pouco mais e tiraria as ETFs de ações, ou eu ficaria só com as ETFs de ações. E aí aqui eu aproveito para falar das suas BDRs. Perceba, a mesma coisa do Ether. Você tem conta em uma corretora internacional com ativos direto lá fora, mas você também tem BDRs. E um agravante aqui, você tem o Nubank 2 vezes. Você tem ele aqui na sua corretora de ativos internacionais, investindo direto nele, e você também tem a BDR do Nubank aqui, roxo 34. Então, para mim, não faz nenhum sentido isso aqui. Eu venderia com certeza essas duas BDRs, focaria aqui no Nubank, na ação direto do Nubank lá fora. E se você gosta aqui da ação da Meta, eu compraria ela direto lá fora para ficar junto com as suas outras estoques aqui. Tesouro direto tá legal aqui, você tem Selic e IPCA+, só sugiro que você não invista nesse aqui com juros semestrais. Não é um título ideal para quem tá na fase de construção de patrimônio, porque a cada 6 meses ele vai te pagar juros semestrais, você vai pagar um imposto desnecessário. É muito melhor que você pegue só um IPCA+ aqui, que o dinheiro vai ficar lá dentro do título, isso dá uma eficiência maior a isso pro seu investimento. E considere a possibilidade também de você investir no Tesouro IPCA através de ETFs. Existe uma ETF que chama IMAB11, ela é do Itaú, super confiável. Dentro dessa ETF você vai ter todos os títulos IPCA+ do governo. Você vai ter esse 29, o 45 e todos os outros disponíveis dentro de um único fundo. Isso aí novamente simplifica a sua carteira e você vai ter o mesmo resultado. E tem uma vantagem ainda que o ETF não vence, né? Conforme os títulos vão vencendo e vão surgindo novos, essa reciclagem é feita dentro dessa ETF. O único trabalho que você tem é de ir colocando dinheiro dentro dessa ETF e surfar na valorização. Então acho uma alocação mais inteligente fazer através do IMAB11 do que através de títulos individuais aqui do Tesouro Direto. E na parte de renda fixa aqui você tem vários CDBs. Não tenho muito o que falar sobre os bancos aqui. Você tem Nubank, Sofisa, são bancos grandes e confiáveis. Eu só teria um pouco mais de atenção com esse DigiMais aqui. Veja que ele tem uma rentabilidade maior, mas é aquilo, não tem almoço grátis no mercado, né? Se ele tá dando uma rentabilidade maior é porque é um banco um pouco mais desconhecido, um pouco mais arriscado. Então teria atenção só com esse CDB aqui. E uma coisa que eu achei interessante é que você tem o Nubank Ultravioleta e você coloca o Nubank Ultravioleta aqui na sua carteira. Eu também tenho, mas eu não coloco porque é bem difícil acompanhar o Nubank Ultravioleta aqui, porque praticamente a cada gasto que você faz no cartão é como se fosse um novo aporte. Então ficaria bem complicado de fazer esse acompanhamento aqui pela carteira, né? Não que você precise tirar isso aqui, só que eu achei curioso você ter colocado os 200% do CDI do Ultravioleta aqui. Também considero como parte do meu patrimônio, eu só não coloco aqui no Investidor 10 porque realmente ficaria muito complicado. Então é isso, Luan. Se você colocar em prática essas sugestões que eu te dei aqui, vai simplificar muito a sua carteira, seu trabalho para acompanhar a sua carteira, para declarar seu imposto de renda vai ficar muito mais simples e você vai ter um resultado pelo menos igual, provavelmente até melhor, principalmente lá na parte de ações do Brasil com a sugestão que eu te dei, beleza? Mas muito obrigado por ter mandado a sua carteira. E para você que tá interessado em aprender mais sobre investimento, eu vou sugerir esse vídeo aqui, que é o último vídeo da série Bora Aportar, onde eu invisto na prática o meu dinheiro aqui com você todos os meses.